Vamos começar a partir de agora a nossa aula de número 6. A nossa aula de número 6 vai falar sobre estudo de casos sobre potência. Pode começar, Alberto. Vamos lá, então. Ontem a gente viu uma série de conceitos, né? A gente viu lá sobre potência, viu sobre tensão, resistência, corrente e tal. E hoje a gente vai tentar fazer um apanhado geral para vocês do que a gente viu ontem e como é que a gente tem uma aplicabilidade prática, tá? Então, resumindo, a gente falou de matéria, de molécula, falou de átomo, para vocês entenderem como é que acontece a corrente elétrica, que é o que mais interessa para a gente, né? Nós falamos também do como é que funciona o átomo, próton, nêutrons e tal. Falamos do que é condutor, o que é isolante e da questão das cargas, né? Eu fiz o exemplozinho do ímã lá, que vocês devem estar lembrados, né? Positivo, carga igual atrai, carga contrária se repele. Falamos lá das leis da eletricidade, né? Chegamos na potência e agora a gente queria mostrar para vocês uma aplicação prática, né? Disso que a gente falou ontem dos conceitos de eletricidade. Vamos pegar um caso prático, por exemplo. Imagina você está na sua oficina lá, ou pode acontecer com o seu carro também, que você tem uma situação em que acende a luz da temperatura. Você vai ver lá que o ponteiro da temperatura chegou no máximo, tem um alerta lá, e você vai ter que identificar o porquê que está acontecendo aquilo, tá certo? Aquilo ali podem ser várias coisas, né? Aquela luzinha que acende, a gente já até para o carro para saber o que está acontecendo, né? Exato, esquentou demais. Se você reparar no painel do carro, você vai ver que aqueles alertas lá, eles têm cores diferentes, né? Se é um alerta verde, tá tudo tranquilo, é só para te avisar sobre alguma coisa, a seta desse lado, a seta daquele, acender o farol e tal. Se é um alerta amarelo, é igual o semáforo ou a sinaleira lá, é atenção, tem alguma coisa acontecendo ali, não é muito grave, mas você vai ter que olhar uma hora, senão você vai ficar na mão. Agora, se é o vermelho, é igualzinho o semáforo, tá? Tem que parar imediatamente. Isso tem em todos os carros, Alberto? Em todos os carros. Mesmo os antigos, a gente está falando só dos mais novos? Não, mesmo os antigos, isso é um padrão. Tá bom. Tá? Se é um alerta vermelho, você tem que parar, porque vai danificar o carro. Tá? No caso aí, se é um problema de temperatura, né? Se subiu muito a temperatura, você vai ter problema de funcionamento do motor. E às vezes o problema é grave se você não parar em tempo. Ontem, na verdade, nas aulas que nós vimos no primeiro dia de curso aqui, você fez uma série de apresentações aqui pra gente, com uma série também de cálculos. Teve bastante continha. Vai ter de novo. Teve bastante fórmula. E aí vieram algumas dúvidas, na verdade, algumas interrogações. Onde é que eu vou usar toda essa base de cálculos? E aí a gente começa aqui numa tela que se apresentou para a gente, dizendo que, um exemplo aí, né, que um cliente reclama lá que acendeu a luzinha do painel ali de temperatura. O que a gente aprendeu no primeiro dia de aula vai aplicar aqui nesse caso? É isso? Vai aplicar. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai utilizar isso. Nesse exemplo que a gente falou, o carro está com problema de temperatura, acendeu a luz lá, você vai parar o carro, vai abrir o capô e você vai ter que verificar algumas coisas, tá? A primeira observação que você tem que fazer é no circuito de arrefecimento, aquele circuito onde circula o líquido de arrefecimento ou a água, entre aspas. Você vai ter que ver se tem algum vazamento no circuito de arrefecimento, olhar as mangueiras, olhar o radiador, olhar o nível. Hoje os carros têm lá um reservatório de expansão, você consegue olhar o nível daquele líquido. Se o líquido estiver muito baixo, bom, pode ser um indício do problema, tá? Você vai completar e tal e fazer um teste de novo. Se continuou o problema da temperatura, bom, vamos para outra coisa. Nesse circuito de arrefecimento tem dois testes que você tem que fazer ali, que a gente não é o objetivo do curso, mas a gente vai de agora, mas nós vamos explicar. Tem a válvula termostática, tá? Que é uma válvula que controla o fluxo de água que vai circular pelo motor ali em função da temperatura. Para testar, você tira essa válvula, no corpo dela está marcada a temperatura, tem válvula de 75, de 90, de 96. Você vai pegar, botar numa vasilha, colocar para ferver, você tem que ter um termômetro e vai ver se ela abre na temperatura que ela está marcada. Se ela abriu, beleza, você coloca lá, não vai ter problema, tá? Um outro teste, a gente vai ver mais para frente, é o do sensor de temperatura. Ele é uma resistência variável,
você vai ter que ter um padrão, conforme o fabricante, ele vai te dar um gráfico lá dizendo, ó, com tantos graus de temperatura a resistência é tanto, você vai medir com um multímetro. Se ele estiver bom, vamos ter que passar para um próximo passo. Tá? No exemplo que a gente está passando aqui, a situação que a gente vai encontrar no carro ali é que, por exemplo, você tem um problema no circuito elétrico e a ventoinha não está sendo acionada, mesmo que o sensor esteja mandando ela funcionar. Tá? Você vai observar lá no circuito, por exemplo, que tem um fusível que está queimado e o circuito não funciona. Tá certo? Bom, e aí o que é que você faz se você encontra uma situação dessa? Eu vou lá, olho o fusível, troco e pronto. Mas você sabe se aquele fusível que está lá é o fusível que é necessário para fazer aquele circuito funcionar? É o que é recomendado? Né? Então, se você não conhece o carro, você não sabe se alguém trocou aquilo ali inadvertidamente ou se aquilo é o original e tal. Para isso... Pode ficar trocando e queimando, inclusive. Pode trocar e queimar de novo. Né? Então, para isso você vai ter que tentar identificar aquele fusível, mas você não tem nenhuma informação ali. Tá certo? Pô, como é que eu sei se aquele fusível é de 10, de 20, de 30 ou de 40? Né? O que é que você pode fazer? O que você consegue identificar, por exemplo, é olhando na ventoinha, ela tem uma identificação, todas elas têm uma etiqueta, fala o fabricante, fala qual é a tensão que ela trabalha, e normalmente você vai encontrar lá um valor de potência. Tá? De modo geral, você vai ter num carro a gasolina, você vai ter lá que a ventoinha é mais ou menos de 250 watts de potência. Tá? E aí, o que eu faço com isso? Eu preciso descobrir a corrente que circula naquele circuito, porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando falar de fusível, a função do fusível é proteger um circuito. E o fusível, ele lê corrente, a corrente passa através dele. Se a corrente, ele tem um valor padrão ali que ele suporta. Tá? Se essa corrente sobe, ele se rompe e interrompe o circuito para não ter um problema mais grave lá. Tá? Então, o que a gente precisa saber? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó, da nossa ventoinha. Ela tem uma alimentação, tá? Vamos fazer um desenho de uma bateria aqui, tá certo? A alimentação da ventoinha, ela vem de uma central de positivo que tem no carro, mas vamos fazer um atalho aqui para ficar mais fácil. Mais para frente a gente vê isso nas próximas aulas, nos próximos módulos aí, né? Então eu tenho a minha ventoinha, tá? Ó, ficou perfeito o meu desenho de ventoinha aqui. Ainda bem que você é mecânico, Alberto. Engenheiro mecânico. E aí, eu vou ter aqui um interruptor, tá? Que vai ser o sensor de temperatura. E vai me alimentar. E eu tenho também, eu vou colocar aqui um fusível, tá certo? Então eu tenho aqui a corrente sai do positivo, né? E vai para a minha ventoinha, tá? Essa corrente aqui, ela passa pelo fusível, tá? Então eu tenho que descobrir qual é o valor dessa corrente aí. Aí nós vamos usar aquelas fórmulas de ontem, tá? Lembra que a potência é igual a tensão vezes a corrente? Aliás, eu ia até perguntar, esse P que é igual a V vezes I. Exatamente. Potência... na verdade aqui é um U, né? A gente falou ontem era um U. Então, potência é igual... Potência é igual o valor da tensão, que a gente usa na fórmula como letra U, e vezes a intensidade. Vezes a intensidade. Que é a corrente. Que é essa o que é uma formulazinha que vai usar sempre, né? Vai aparecer sempre. Vai aparecer sempre. Tá? Por que eu tenho que saber essa corrente aqui? Porque dependendo do valor da corrente, eu vou ter o valor do fusível. Aí eu vou ver se aquele fusível que estava no carro era realmente o correto. Se aquele fusível que estava no carro era o correto, eu vou ter que substituir pelo mesmo valor, mas se está queimando, a gente vai ter que procurar outros problemas no circuito que a gente vai ver. Tá? Então vamos aqui fazer essa conta. Eu vou usar aqui como o valor da potência, o que a gente falou, que é 250 watts. Tá? A tensão, a gente vai usar 12 volts. Ah, mas quando o carro funciona é 13,8, é 14. Ah, mas vamos padronizar no 12, fica mais fácil. Tá? Então, 250, a tensão é 12 e eu quero achar o valor da corrente. Tá? Então,
a corrente fica aqui, eu passo 12 dividindo, eu tenho 250 dividido por 12, tá? Vou pegar minha calculadora aqui para fazer grandes cálculos. Eu tenho duas para grandes cálculos, essa aqui é para pequeno cálculo, tá? Então vamos aí. 250 dividido por 12, eu tenho que minha corrente é de 20,8 amperes, tá? O que significa que se colocar o fusível com a potência errada, vai ficar queimando. Você chegou aí num número. Eu cheguei no número aqui. O fusível que tem que estar lá, ele tem que ser maior do que 20. Eu não posso ter um fusível de 20, porque a hora que ele... Quando você... Em motor elétrico, tá? Sempre que começa a funcionar, a corrente tem um pico. Porque se gasta mais energia para começar a fazer, no caso aqui, o hélice virar. Tá certo? Então todo motor tem um pico de corrente na partida. Se eu coloco em cima do valor aqui um de 20, com certeza, a hora que ele ligar, ele vai queimar. Alberto, eu sempre vou ter que ficar fazendo esses cálculos. Assim, imagino, chegou um cliente lá na minha oficina mecânica, eu vou falar só um minuto que eu vou pegar aqui a calculadora, vou fazer assim. Ou tem alguma máquina, algum equipamento mais moderno para fazer isso daí pela gente? Não, para você encontrar o valor do fusível correto, normalmente você vai ter, ou no manual do carro, ele tem lá uma tabela de fusíveis padrão, você pode olhar lá, tá? Ou você pode procurar no site do fabricante, conforme o fabricante, ele tem disponível lá a literatura técnica, tá? Você vai procurar e encontrar. Mas se você não conhece aquele carro, não tem manual, não tem nada, o cara apareceu ali, você não tem informação, você vai ter que usar um paliativo para tentar ver se você está fazendo um bom trabalho. Tem uma pergunta aqui que acaba de chegar para a gente, é do José Luiz de Americana, aqui no interior de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, acho que você chegou até a comentar aí, Alberto, mas vê se é isso. Ó. E se depois de descobrir a corrente do circuito e colocar o fusível correto, e aí ele queimar de novo? Então, José, é isso que eu ia continuar explicando aqui. Bora lá. Tá? Então, se a corrente ali é em torno de 20 amperes, tá? O fusível que tem que estar lá tem que ser de 25 ou de 30. Tá certo? Tá. Então, se você foi lá, bom, o fusível tem que ser de 30, troquei o fusível, fez funcionar, ele queimou de novo, a gente tem que olhar mais duas coisas aqui no circuito. Tá certo? Se o fusível queimou, lembra que a gente falou disso aqui, ó, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente? Tá? Se o fusível queimou, é porque a intensidade aqui, ou a corrente, subiu, certo? Agora, a tensão no carro, ela é constante, sempre vai ser 12 volts, tá? O que pode estar acontecendo aqui para a corrente subir? Aqui, ó, eu tenho que a tensão é proporcional, né, ao valor da resistência e da corrente. Se a tensão subiu, esse cara aqui, ó, se alterou. Tá? Essa resistência aqui, ela pode ser alterada de duas formas. Ou por um problema interno no ventilador, o problema da bobina do motor, ou, por exemplo, um problema mecânico na ventoinha. Alberto, você consegue colocar a conta que você fez numa folha nova, só para visualizar melhor? Pode até deixar essa aí de auxílio. A conta ou a parte de baixo? Acho que melhora a conta toda aqui, só para visualizar melhor ali. Se você precisar, pode recorrer aí também ao desenho ali de cima. É só essa parte aqui? É. Então vamos lá. Só lembrando aí, a nossa boa e velha fórmula, a potência é igual a tensão vezes a corrente. No nosso exemplo, a potência era 250 watts. A tensão, a gente vai usar a tensão básica da bateria e eu vou chegar na intensidade, ou na corrente, tá? Aí eu tenho aqui, ó, que a corrente vai ser igual a 250 dividido por 12, tá? Eu fiz as contas na minha pequena calculadora lá e deu 20,8 amperes, tá? Beleza? Ficou melhor agora? Agora ficou. Então tá. Então a gente comentou agora há pouco que eu tenho lá, tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Se a corrente está aumentando, a tensão não muda, é 12, tá? Alguma coisa está funcionando errado. Por exemplo, para a tensão aumentar, esse cara aqui tem que ter aumentado. Tá certo? Bom,
que eu tenho que fazer? Eu pego a ventoinha lá na mão, fisicamente, e vou ver se ela está girando fácil ou não. Tá? Se ela girar com dificuldade, ela tem um problema mecânico. Tá? Na hora que chega a alimentação, tem dificuldade para funcionar, a corrente sobe e queima o fusível. Então você vai ter que fazer o quê? Trocar aquela ventoinha. Ou ela pode ter um problema mecânico, pode ter alguma coisa que caiu ali, está prendendo a hélice. Você vai olhar lá e ver. É mecânico. É mecânico o negócio. E vai trocar. Tá? É como um diagnóstico médico, né? Vocês vão fazendo os exames. Exato. Para ir eliminando as possibilidades do problema. Para fazer o negócio melhorar. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer para fazer a corrente subir é se eu tiver aqui um problema interno no motor e tiver um curto-circuito. Tá? Se ele tiver um curto-circuito, a resistência dele vai se alterar, a corrente sobe e queima o fusível. Tá? O que a gente tem que fazer? Uma outra situação. Bom, eu olhei aqui, mecanicamente está boa, então eu vou fazer o quê? Eu vou medir a resistência da minha ventoinha. Eu vou medir ela fisicamente, anoto, e por aqui, ó, eu vou calcular também quanto seria a resistência dela, quanto teria que ser em função dos dados do fabricante ali. Tá? Ok. Então, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso pegar e usar, vou mudar a folha aqui, eu posso usar a tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Eu tenho a corrente de 20, tenho a tensão lá que é 12 volts. Ou eu posso pegar e colocar, substituir aqui, ó, esse valor de intensidade aqui por esse valor aqui, tá? Mas vamos fazer dos dois jeitos para a gente ver. Então eu tenho lá que a minha tensão é 12, a minha resistência da ventoinha eu vou querer descobrir, eu tenho que a corrente é 20,8, tá? Então a resistência da ventoinha vai ser 12 dividido por 20,8. Essa caneta aqui não sabe escrever direito o 8. Você não gostou muito dela não, né? Não. Vou pegar minha calculadora aqui. A hora que você terminar esse cálculo aí, ó, tem uma pergunta aqui para você que já chegou. Um caso, acho que meio complicado, hein? Peraí. 12 dividido por 20,8. E a gente vai chegar que essa resistência lá, ela tem que ser em torno de 0,57 ohm. Alberto, o José Luiz Pessinali acabou de nos enviar uma pergunta aqui, acho que é um caso meio complicado, vamos lá. Ele fala que ele tem um novo carro, uma nova picape dessas grandes aqui, das montadoras aqui nacionais. Ele comprou todas as lâmpadas de LED e fez as substituições. Quando ele ligou a chave, todas deram erro. Tudo deu erro ali. Aí ele ligou lá para a montadora, que informaram que o módulo não reconhece. Tem como resolver esse problema? É um problema de tensão? É um problema de programação junto com a tensão. Computação, aí vai entrar outra área. Porque é José Luiz, né? Isso. Oi, José Luiz. A gente vai ver mais para frente quando falar de bateria. Hoje, todo carro ele tem um gestor do consumo do carro. Então, na cabeça daquele gestor que comanda o carro, ele sabe exatamente qual é o consumo de cada elemento do carro. Tá? Ele sabe exatamente quanto cada lâmpada deve consumir, de acordo com o projeto que foi feito o carro. Se o material que você instalou tem um consumo maior do que está programado, ele não deixa acender, ele vai dizer que tem um erro. Ok. Tá? Isso é muito comum, não só quando troca a lâmpada de LED, mas quando instala o engate traseiro e põe a tomada do reboque. Cada carro tem uma orientação de aonde que você tem que ligar. Tem gente que vai lá e liga, pendura só num farol, por exemplo, ele vai dar o erro, ele vai dizer, bom, tem consumo muito de um lado só do carro. Está errado o negócio e não vai acender nada. Bom, espero que tenha respondido aí. Então ele vai ter que ver o consumo que tem o módulo que você colocou lá para acender esse LED, ver se aquele consumo, quanto ele está a mais ou a menos do que a programação do carro e tentar corrigir isso na programação. Tem carro que aceita você informar que você está trocando, colocando um outro tipo de acessório ali, mas você tem que ver especificamente na montadora como é que você faz isso. Como é que a gente comete erros pequenininhos tentando melhorar o carro e... porque hoje em dia é muito... A gente depende muito de programação, né?
Não é O mais carro é um antigamente. computador, né? Ele é um computador. É um computador. E como tem muita coisa elétrica dentro do carro, que consome muito da bateria, é muito restrito essa alteração de consumo. Tá? Ok, acho que está respondido, né, Zé Luiz? Qualquer dúvida ele manda no chat de novo. Isso. Bom, a gente chegou que a resistência padrão do nosso ventilador tem que ser 0,57 ohm. Se essa resistência aqui cair muito, tá? Quando você medir com o multímetro, é sinal que ela tem um curto interno, e se ela tem um curto, a corrente sobe, o negócio queima. Tá? Bom, mais ou menos conseguiram entender uma aplicação prática da nossa fórmula da potência? Tá? Acho que as dúvidas ainda não chegaram. Não chegaram ainda. Bom, Espera aí que tem uma dúvida sim. Acabei de interromper você, chegou uma dúvida aí que está tendo a ver aí com potência fusível. É o Vitor da Cruz Vieira. No caso que deu 20.8, um dos resultados aí que você chegou, tá, Alberto? Temos que usar um fusível maior do que o 20, você tinha falado isso daí, né? Uhum. Mas que tanto a mais que 20 ele vai precisar usar? Tem uma tolerância? Dá para ser o dobro disso daí? Como é que a gente responde isso? Tem uma tolerância, sim. A tolerância varia em função do tipo de circuito que você está protegendo. Tá? Se é, por exemplo, o circuito, como eu falei, de um motor que ele tem pico de corrente de partida, você tem que colocar um fusível com uma determinada folga. Então, aqui a gente colocaria um fusível de 30. Os fusíveis, a gente vai ver que não é... Você não tem o fusível que você quer. Tem fusível de 1, 2, 3, 4, de 20, 25. Ele tem padrão. Ele tem fusível de 5, 7,5, 10. Ele tem valores padrão que o mercado fabrica. Tá? Então, você vai ter que encontrar aqui o fusível mais próximo que tem no mercado. Então, um fusível de 30, você vai encontrar um de 30, você pode colocar um de 30 aqui, porque motor, você pode colocar assim uma certa folga maior de proteção, porque ele tem uma corrente de partida alta, e depois é um circuito, se der um problema, não é um circuito assim, entre aspas, muito grave. Tá? Por exemplo, você vai queimar uma ventoinha se tiver um problema aqui, tá certo? Entre aspas, porque se o cara não respeitar a luz, lá você vai ter um dano forte no motor. Mas eu quero dizer, em questão de gravidade, na questão da importância e às vezes no custo. Se é um fusível que está alimentando, por exemplo, um módulo que controla o motor, que tem um custo mais alto, esse fusível é mais preciso. Tá? Você não tem uma folga tão grande. Por exemplo, se é para dar 20 amperes, você vai colocar um de 25, não vai poder ser um de 30, porque isso pode fazer que você queimar um módulo que é muito mais caro. Tá? Então, dependendo do tipo de utilização. Se você tem, por exemplo, dentro de uma televisão, também tem fusível lá dentro, só que o fusível lá está bem mais próximo do que a corrente passa ali para evitar um dano maior. Tá? Não sei se eu consegui que você entendesse como é que você faz a escolha do valor do fusível. Tá? Tem só mais as duas perguntas aqui para acrescentar. Jorge Ferreira, ele pergunta se a potência é fornecida pelo fabricante, essa que você fala de 250 watts, é sempre fornecida pelo fabricante essa potência? Normalmente você vai encontrar. Tá. No aparelho, ele tem lá a informação, tipo a tensão máxima que você pode alimentar, ele fala o valor da potência. Tá? Se você reparar, por exemplo, não tem nada aqui, né? Mas pega um exemplo mais próximo, o carregador do teu celular, por exemplo, se olhar ele, tem lá as informações, você pode utilizar ele entre 100 e 250 volts, ele vai passar uma corrente, acho que é de 0,5 até 1 ampere, que passa no carregador do celular. Tá? Se você for usar ele ele tem também a tensão de saída, né? entre de 100 a 250, e a tensão de saída do celular, acho que são 5 volts, do notebook é em torno de 20 volts. Tá? Então você tem todas as informações ali. Se ele não te dá a potência, ele vai te dar como calcular. Ele te deu a tensão e te deu a amperagem, você pode calcular a potência máxima que ele pode produzir ali, o que você pode exigir dele. Tá? Você pega, por exemplo, o carregador de celular, do notebook, deu 20 volts, beleza, eu vou ligar para carregar a bateria. Será que vai dar certo? Pode ser que não, porque a bateria vai puxar uma corrente muito maior e vai derreter ele. Tá? Mas sempre tem no material, se ele tem uma origem boa, tem as informações ali. Tá? Beleza. Beleza? Que mais agora? Bom, a gente fazendo todas essas verificações aqui que a gente Resolvemos mostrou, o problema? a gente sabe o que é que está acontecendo. Tá certo? Aqui, como a gente está fazendo um exemplo, a gente pode supor,
pode supor aqui que o problema era na ventoinha, que estava com problema mecânico, eu vou trocar, ou pode ser um problema de curto-circuito interno, eu tenho que substituir, coloco o fusível correto e segue em frente. Tá? Então, não sei se vocês conseguiram pegar a ideia, mas você vê que em determinadas situações eu vou precisar usar, vou ter que saber como é que eu chego naquele resultado final para poder fazer bem um diagnóstico. Tá? Na maioria das vezes você vai encontrar no manual do carro lá, bom, aqui o fusível tem que ser de tantos amperes, você substitui, deu certo, não deu certo, você vai ter que procurar o porquê que aquilo está continuando a queimar. Tá? Uma coisa bem importante, tá? Você nunca troca um fusível queimado sem verificar o porquê que ele queimou. Tá? Porque se ele queimou, alguma coisa aconteceu ali. Se ficar trocando, vai ficar queimando. Vai ficar queimando. Não é só queimou, vai lá e coloca um novo. E muitas vezes ele não queima na hora, ele vai queimar numa determinada situação em função do tipo de problema que está acontecendo. E ninguém quer o motor do carro fervendo por causa de um fusível. E o carro, raríssimas vezes, ele quebra em frente à oficina. Né? Tá certo? Se ele quebrasse sempre em frente à oficina, pô, beleza, pode fazer todo tipo de gambiarra aí, mas normalmente ele vai deixar você numa situação bastante ruim, né? Só ressaltando que o Alberto está aqui fazendo vários cálculos aí de potência, enfim, para a gente tentar descobrir um problema que foi colocado já logo no início aqui para a gente, que é se um cliente reclama que o alerta de temperatura está lá aparecendo no painel, ele está acendendo. A gente está tentando e vamos chegar a uma resposta de qual é o problema aí dessa luzinha que está aparecendo ali da temperatura. A primeira coisa que deve fazer, principalmente, é parar o carro. Antes que o negócio piore. Parar o carro. Bom, aqui o resultado correto, eu vou mostrar para vocês aqui na tela aqueles cálculos, que a minha letra, vocês viram que é bonita demais, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente fez o cálculo, né? Então a gente fez a suposição aqui de alimentação 12 volts, a ventoinha de 250 watts. Eu preciso, primeira coisa, é descobrir a corrente que está passando ali, certo? Então, o cálculo, e agora acho que eu fiquei na frente, né? O cálculo ali, ó, 250 é igual a tensão, eu quero achar a corrente, fazendo a conta lá, deu 20,83. Agora mudou de lado. Aí eu chego, a outra opção, aqui, né, a gente falou do 2083, eu vou olhar o fusível, ver se ele está igual, se não está, se eu tenho que colocar o fusível correto. Aí depois, aquele outro exemplo, bom, eu cheguei à conclusão que o fusível era o indicado, eu vou colocar o correto, mas a ventoinha pode ter um problema mecânico nela, que faz a corrente subir e queimar o fusível, né, ou pode ter um problema de curto. Então eu precisava descobrir qual é o valor da resistência que eu tenho ali. Tá? Então a gente tem lá, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu tenho que a tensão de alimentação é 12. A resistência eu quero saber. A corrente que está passando lá, 20,83. E eu descobri que a resistência é 0,57. Tá? E aí, em função disso, eu meço a minha ventoinha. Ela deu próximo disso? Bom, então não é um problema elétrico. Se ela deu muito menor ou muito maior, eu tenho que trocar, porque ela tem um problema. Beleza? Aí, nesse exemplo aqui, a finalização... Vamos lá, fica... tá curioso. Não, aqui, nesse exemplo, a gente vai ter que determinar um final, né? Vamos supor, por exemplo, que a nossa ventoinha, que é o mais comum que você vai encontrar no seu dia a dia, tinha um problema mecânico lá, tá? O desgaste de rolamento da bucha, ela estava pesada demais e estava exigindo muito do motor e acabava queimando. E o resultado aqui vai ser você trocar essa ventoinha por uma outra e devolver o carro para o cliente. Então era a opção B ali da... Isso. A opção B ali do nosso estudo de caso. Do nosso estudo de caso. Cadê? Tem a resposta? Não, não tem. Tem. Depois a gente volta ali na tela. Era a opção B, o problema era lá na ventoinha, né? Na ventoinha. Tem tem na tela. Desculpa, eu me perdi aqui. Peraí. Vamos lá que a gente chega lá. Isso aqui, né? Nessa aqui você fala, Silvio? Olha lá, estudo de caso, hipóteses de solução. Quais são as hipóteses de solução aí do que a gente podia trocar só o fusível e deixar o cara depois voltar, bravo pra caramba. O fusível é o recomendado pelo fabricante. E por que o fusível queimou? Bom, aqui a gente viu que só trocar o fusível não ia resolver. O fusível instalado, no caso aqui, era o recomendado pelo fabricante. Tá? A gente está fazendo suposição, porque a gente fez um exemplo aqui. Tá? E aí a gente chegou à conclusão que
Eu achei legal dizer que a ventoinha estava com problema mecânico. Foi a criminosa. Tá? Mas fala, não, eu não gostei dessa solução que você deu, eu quero que a minha ventoinha tenha um problema de curto-circuito. Tá bom, seu problema você troca, vai ter que trocar do mesmo jeito. Vai ter que trocar. Você falou aqui, Alberto, sobre resistência da ventoinha, né? O que é isso? A ventoinha é um motor elétrico, tá? Você tem um motor elétrico e acoplado nele um hélice, tá certo? E o motor, para ele funcionar, ele precisa de eu tenho que ter uma bobina, um bobinado. É baseado nisso aqui, tá? É uma questão de eletromagnetismo. Eu tenho que ter uma bobina que vai criar um campo elétrico, tá? Dentro desse campo elétrico eu tenho um rotor. Esse rotor também tem uma outra bobina. Tá? Quando eu ligo o motor, eu crio um campo elétrico de um determinado sentido na bobina, e no rotor é o sentido contrário. Então, a bobina, ela faz isso aqui, ó. Aqui dá para ver melhor, ó. Tá vendo? Ela expulsa, esqueci a palavra agora para falar aqui. Repele. Ela repele, obrigado. Ela repele o rotor. Então, quando ele repele, ele começa a andar. Então, você tem ali você tem uma série de ímãzinhos ali no rotor, vamos dizer assim, tá? Vai tendo vai repelindo e ele vai andando e ele começa a girar. Tá? E o que a gente mede é a resistência dessa bobina externa do motor. Tá? Ela tem que ter um valor bem pequeno de resistência, por isso que deu ali, opa, o negócio não para aqui. Por isso que deu 0,57 ohm. Tá? Se eu tenho um problema, a bobina é feita de fio de cobre e esse fio de cobre ele é invernizado, ele tem um isolante. Tá? Se por algum problema aquele isolante se desgastou, eu tenho contato entre a bobina e eu tenho um curto-circuito. Tá? Eu tenho, vamos dizer assim, um atalho, a bobina inteira não funciona, eu não vou conseguir fazer o motor funcionar direito. Tá? Então, por isso que a gente falou de resistência interna ali, em função dessa bobina que é feito o motor que vai funcionar a ventoinha. Beleza? Então tá. Essa foi a nossa aula de número 6. Isso. Temos mais respostas? Mais alguma coisa para acrescentar aí? Acho que não, só se tiver mais alguma dúvida, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vamos perguntando. Então, a ventoinha foi o problema aí do nosso estudo de caso. A gente decidiu aqui, tá? Porque a ventoinha era um problema. Tinha uma encalhada no estoque, precisava vender e tal. Bom, então vamos lá. Não, mas o importante é você entender como é que uma situação que chegou lá um carro que você nunca viu na vida, tinha um problema, você não tinha informação nenhuma dele, mas pelo menos você chegou perto de uma solução. Tá? Bom, esse fusível tem que ser de tanto, tá certo, não tá, e você conseguiu fazer uma solução. Tá? Não é muito comum você precisar fazer cálculo, tá? Mas é importante você saber como é que você pode sair de uma situação. Tá? Perfeito, beleza? Ótimo. Então, essa foi a nossa aula de número 6, onde nós vimos aqui o estudo de caso sobre potência.